Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e eu sou professor de Educação Física. No nosso último encontro, conversamos um pouquinho sobre programas de exercícios e alguns tipos de ginástica. E hoje entraremos num tipo muito específico de ginástica que tem como meta melhorar a nossa capacidade, a nossa produção, normalmente no ambiente de trabalho. Essa ginástica é chamada de ginástica laboral e tem esse nome justamente por ser ligada ao trabalho. A partir do século XVIII, doenças ligadas ao trabalho começaram a tomar uma proporção muito grande. E a preocupação com essa situação começou a gerar algum tipo de ginástica para que pudesse ter benefício e minimizar essas doenças nos trabalhadores. Lá pelo ano de 1925, na Polônia, iniciaram então uma ginástica chamada ginástica de pausa, que foi o início da ginástica laboral. É chamada dessa forma porque os funcionários ou colaboradores de algumas empresas paravam a sua produção e o seu serviço para fazer algum tipo de exercício. A partir de 1928, após a expansão na Europa, o Japão também incluiu a ginástica laboral no seu dia a dia. E, na década de 70, a ginástica laboral chegou ao Brasil. E essa ginástica laboral, hoje, cada vez mais está inserida no dia a dia de muitas empresas. As empresas perceberam que quanto mais cuidarem da saúde do seu colaborador, melhor será a produção. Portanto, é muito interessante para a empresa ter o funcionário e seu colaborador feliz, satisfeito e, obviamente, saudável para que a sua produção seja ainda melhor. Com isso, todos ganham, não é mesmo? Podemos dividir hoje a ginástica laboral em 3 diferentes grupos. No primeiro grupo temos a ginástica preparatória. Essa ginástica normalmente vai ocorrer antes do período de trabalho, preparando assim o colaborador para a atividade que irá se seguir. Muitas atividades profissionais são consideradas repetitivas, ou seja, movimentos que são iguais ao longo do dia. E isso irá provocar, ou possivelmente irá provocar, algum tipo de lesão ou algum tipo de doença. Já no segundo grupo, temos as atividades compensatórias. Essas atividades compensatórias são feitas normalmente durante o período de trabalho, justamente pelo que acabei de falar, nas questões repetitivas ou até mesmo no movimento que estamos fazendo por um longo período, mesmo sentado, aonde a minha postura normalmente irá começar a incomodar algumas partes do corpo. E já vamos falar mais sobre isso. Portanto, a atividade compensatória se dá durante o período de trabalho. O colaborador irá parar um pouquinho a sua jornada e por aproximadamente 15 minutos irá executar algum tipo de atividade, seja ela de fortalecimento, ou seja, fazer algum tipo de exercício para que nós possamos desenvolver a musculatura. Quando eu falo desenvolver, digo em questão de aumentar a resistência e cuidado com essas musculaturas e articulações que estão sendo desgastadas. E por esses 15 minutos há um relaxamento e depois retorno à sua atividade diária. E por fim, temos o terceiro grupo, que é chamado de atividade de relaxamento. E normalmente essa atividade é feita logo após o final da sua jornada. Ou seja, trabalhei durante o dia e agora irei para uma atividade de relaxamento, para que eu possa ir para minha casa e ir descansar de uma maneira bem mais tranquila. Algumas empresas adotam uma dessas 3 atividades destes grupos, ou elas podem ser utilizadas de forma misturada, dependendo muitas vezes do qual tipo de trabalho eu vou executar. Hoje, esse assunto é muito pertinente em nossas
rotinas, tendo em vista que graças à pandemia estamos com muito mais trabalho interno, de home office ou aulas online. Portanto, hoje, até mesmo o tempo que gastamos em redes sociais, em dispositivos eletrônicos, tais como celular, videogames ou até mesmo na televisão, exige muitas vezes a atenção que estamos dando a esses dispositivos e tirando a atenção do nosso corpo. Portanto, muitas vezes a maneira como estou sentado no sofá, ou na cadeira, ou no meu escritório, está normalmente me trazendo algum tipo de problema, algum tipo de dor. Normalmente as queixas são dores na região cervical, ou seja, na coluna, parte superior, no pescoço, e dores na região lombar, que seria a parte mais inferior da coluna. Essas dores podem ser acompanhadas diariamente de apenas incômodo, e a partir do momento que façamos essa ginástica laboral, ou seja, um exercício de fortalecimento e alongamento dessa região, há uma melhora dessa dor e desse incômodo. E esse incômodo pode se tornar um pouquinho mais intenso e crônico, chegando à conhecida LER. A LER é uma sigla LER, que é chamada de lesão por esforço repetitivo. Como disse anteriormente, muitas atividades se tornam repetitivas ao longo do dia. E não precisa ser uma atividade ativa, em que eu faço o movimento de pegar algo e colocar em outro lugar. A LER pode ser, o esforço repetitivo pode ser ficar sentado o dia inteiro, pois tem uma sobrecarga em algumas regiões do corpo, principalmente coluna, como tenho falado. E a ginástica laboral vem para melhorar essa ação. O cuidado com a saúde hoje é muito grande. Temos hoje academias, diferentes tipos de ginástica, o apoio muito grande à população para que pratique a atividade física, para que cuide da sua alimentação, para que cuide da sua saúde mental, aumentando assim o seu tempo de lazer também, para que esse tempo de descanso seja importante. Tudo isso serve para que possamos melhorar a nossa saúde do nosso corpo. Obviamente, primeiro de pensar no corpo, precisamos pensar na nossa mente. Portanto, se eu tenho uma mente saudável, isso irá se transpor para o meu corpo. Muito difícil ou praticamente impossível ter um corpo saudável caso a minha mente não esteja saudável. E por isso esse cuidado geral. E esse entendimento do cuidado durante a jornada de trabalho é muito importante, pois hoje as jornadas de trabalho se tornam cada vez maiores. O tempo gasto numa jornada de trabalho hoje muitas vezes é maior que o meu tempo de lazer, que o meu tempo de descanso, o meu tempo de pensar em mim. Então, a importância de cuidar deste momento. Você mesmo, nessas aulas online, neste momento que estamos gastando o nosso tempo muito mais na frente de um dispositivo, precisa também pensar em compensar e fortalecer o seu corpo de alguma maneira. Portanto, vamos pensar um pouquinho. Depois de todas essas informações, de toda essa conversa, pense um pouquinho no seu dia a dia. Você tem cuidado da sua postura? Como você senta quando está à frente do computador ou à frente do celular, quando está jogando videogame, quando está vendo televisão? Qual é a sua postura nesse tempo? Você cuida? Você fica largado de qualquer jeito? E se você avaliar essa sua postura, pense agora com relação a algum tipo de dor. Existe algo que te incomoda,
mesmo que seja leve, mas alguma dor que esteja incomodando esse dia a dia. Essa dor tem persistido mais tempo? Essa dor aumentou com essa nossa nova realidade de vida? Você tem feito algo para compensar? Tem feito algum tipo de alongamento? Normalmente estamos lá sentados e muitas vezes precisamos dar uma alongada. Mexemos um pouquinho o pescoço, puxa para um lado e para o outro, solta um pouquinho os braços. Precisamos desse tempo muitas vezes para conseguir relaxar. Mas tem que perceber se a sua postura principalmente está sendo cuidada. Obviamente que você não precisa ficar feito um robô sentado 100% do tempo de maneira ereta. Mas tome cuidado para não ficar largado, não ficar na cama com algumas almofadas que forcem o seu pescoço, ou qualquer outro tipo de postura que poderá prejudicar e te trazer algum tipo de incômodo. Essa dor pode começar leve e daqui a pouco estar te incomodando muito mais. No nosso vídeo de atividade, irei propor alguns exercícios simples, básicos, para que possamos melhorar e talvez ajudá-lo um pouquinho a minimizar esses incômodos. Para isso vamos precisar de um cabo de vassoura, um pedaço de madeira. É possível também fazer sem nada, sem nenhum material. Mas se você conseguir um cabo de vassoura, um cabo de rodo, um pedaço de madeira, não precisa ser muito longo, com certeza irá ajudar nesse nosso encontro de atividade de ginástica laboral. Não percam este próximo encontro. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.